olhar que faz a história, escreve Michelle Perrault em seu livro clássico dedicado à história das mulheres. Abordar a história das mulheres exige levá-las a sério na constituição das relações sociais, das relações entre os gêneros, no desenrolar dos acontecimentos, nos fluxos da história. É uma questão de escolha e de olhar, uma opção política, portanto. É a tomada de posição que se volta para reencontrar as figuras, os acontecimentos, as experiências que são as das mulheres na história. O podcast História Presente, na seção Mulheres no Mundo, tem esse perfil e esse compromisso. Venha participar conosco nesse encontro de falas e de ideias. Neste episódio, a professora Ângela Roberti, do Departamento de História da UERJ, fala sobre Maria de Lourdes Nogueira, uma importante personagem feminina do anarquismo no Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer participar do podcast História Presente do LPPE da UERJ. Minha contribuição hoje nessa modalidade Mulheres na História é apresentar um pouco da trajetória e da contribuição de Maria de Lourdes Nogueira para o movimento anarquista que se desenvolveu na cidade do Rio de Janeiro no início do século XX. É possível perceber a presença ativa de mulheres entre os inúmeros militantes anarquistas nacionais e estrangeiros que atuaram no Rio de Janeiro nas duas primeiras décadas do século XX. Com empenho e energia, as mulheres defendiam as ideias libertárias, combatendo a autoridade do Estado, o modelo capitalista de produção, a opressão religiosa e defendendo formas outras de viver, para as quais seriam fundamentais a produção de novas subjetividades, atingindo o campo da moral. Das experiências femininas do anarquismo, um nome que merece ser reencontrado é o da brasileira Maria de Lourdes Nogueira. Assim como outras militantes libertárias, ela marcou presença tanto nos movimentos políticos quanto nas mobilizações socioculturais implementadas pelo conjunto dos ativistas. Mulheres mais ou menos anônimas encontraram no movimento anarquista uma forma de integração social, um meio de mobilização das energias femininas em favor de uma resistência e luta que se materializou de múltiplas maneiras, abrindo a possibilidade de transformar a si mesmas e a sociedade em que viviam e atuavam. Maria de Lourdes Nogueira não deixou registros biográficos, aliás, como a maioria dos libertários dessa época. As referências sobre sua vida são escassas, e apenas mediante o exame detalhado de alguns periódicos libertários conseguimos perceber sua presença no movimento anarquista. Ela despontou no cenário político na segunda década do século XX, escrevendo nos jornais operários e anarquistas, participando de agitações populares, atos grevistas e comícios em praça pública, organizando ligas femininas e grupos femininos de estudo, fazendo discurso inflamado e ensinando nas escolas libertárias. Consta que era professora, atuando inclusive no Colégio Pedro II. Foi seguidora do anarcocomunismo sistematizado por Kropotkin e Malatesta e discípula do militante José Oiticica, com quem tomava aulas de latim e grego. Maria de Lourdes, junto com outras companheiras fluminenses, fundaram a Liga Comunista Feminina em 27 de maio de 1919. Essa liga foi fundada, orientada e administrada por mulheres anarquistas e tinha a pretensão de criar núcleos nos estados do Brasil para a propaganda do comunismo libertário. O funcionamento da liga foi breve, porém marcante. No mesmo ano da sua fundação, já sofria o assalto da polícia, num caso típico da rotina repressiva que marcou o governo Epitácio Pessoa. Mas, enquanto pôde funcionar, a Liga teve, por exemplo, importante papel no combate a um suposto decreto apócrifo, ou seja, falso, enganoso, que corria o mundo e divulgava ideias segundo as quais o governo russo estabelecera a socialização das mulheres na Rússia revolucionária.
Segundo um manifesto escrito e distribuído pela Liga Comunista Feminina, da qual participava Maria de Lourdes Nogueira, tinha o objetivo de esclarecer a verdade dos fatos, pois esse tal decreto anônimo que horrorizou todo o mundo, segundo as anarquistas, era propaganda dos antibolchevistas, que tinham dinheiro e meios de abundância para aquele trabalhinho. Argumentava ainda a Liga que o decreto só podia ser obra dos burgueses para desmoralizar as ideias socialistas presentes na Revolução de Outubro de 1917. Maria de Lourdes Nogueira esteve à frente também da fundação, em janeiro de 1920, no Rio de Janeiro, do Grupo Feminino de Estudos Sociais, uma organização de feição educacional que tinha por meta o aprimoramento da mulher. Sua proposta era libertar a mulher do único aprendizado que a sociedade então lhe permitia, o maternal e o doméstico, a fim de inseri-la num horizonte intelectual capaz de levá-la a refletir sobre as condições históricas de sua própria dominação. O grupo publicou um manifesto à mulher na imprensa operária, esclarecendo que sua proposta consistia em agremiar as mulheres emancipadas do Brasil, a fim de combater sistemática e eficazmente a escravização clerical, econômica, moral e jurídica que asfixiavam, degradavam e aviltavam o sexo feminino. A importância da educação era, assim, firmada como um dos objetivos principais do grupo, que se dava a conhecer por meio da divulgação do manifesto. Mais do que informar as mulheres a sua existência enquanto grupo de estudos, o manifesto procurava sensibilizá-las para que se associassem à agremiação, cujo fim último era a emancipação feminina. Esse manifesto explicava ainda o interesse do grupo em estudar e debater os problemas da questão social, procurando aprimorar o nível intelectual e moral de suas associadas. Da mesma forma, enfatizava seu interesse pelas desigualdades sociais. O texto sugere que não seriam deixados de lado os temas que envolviam a sexualidade, objetivando nessa direção tanto a elevação intelectual como moral de todas as suas integrantes. As atividades do grupo eram amplas, abrangendo a organização de conferências, de congressos e de cursos, com destaque para as novidades da ciência na preparação das mulheres. No manifesto do grupo, do qual Maria de Lourdes Nogueira era uma das lideranças, observa-se a dimensão da inclusão de todas as mulheres, independente de raça, nacionalidade, crença ou profissão, como eles mesmos escreveram, e procurando mobilizar professoras, funcionárias, costureiras, floristas, operárias, trabalhadoras em artes domésticas, como então se dizia, para que a luta pela liberdade pessoal, social e intelectual da mulher se concretizasse. Para além da Liga Comunista Feminina e do Grupo Feminino de Estudos Sociais, Maria de Lourdes teve atuação também nos movimentos grevistas. Por ocasião, por exemplo, da greve da Companhia Leopoldina Railway, em 1920, considerada como um dos movimentos que se aproximou da greve geral idealizada pelos anarquistas, sua atuação foi marcante. Ela e as demais integrantes do Centro Feminino de Estudos Sociais mobilizaram-se a favor dos grevistas, que sofriam toda a ordem de perseguição policial e mesmo de prisão. Maria de Lourdes Nogueira fez um discurso no comício da Praça da República dirigido às companheiras. Diante de uma multidão que reunia simpatizantes da causa dos trabalhadores, grevistas e líderes de diversos movimentos pró-proletariado, principalmente os integrantes do movimento anarquista e sindicalista, a militante defendeu o direito de greve, atacando a burguesia, ali representada, sobretudo, pelos patrões antigreve e pela imprensa burguesa, a qual inflamava a reação dos burgueses contra os proletários. Maria de Lourdes, acreditando que a revolução era iminente, naquele momento de equilíbrios perdidos, conclamava as mulheres a se inteirar do ideal anarquista.
com vistas a uma participação decisiva na transformação da sociedade. Aproveitando-se de um momento de insatisfação social geral, pois a greve da Leopoldina juntou-se à paralisação de outras categorias profissionais, a anarquista denunciou as contradições da ordem capitalista, apontando o anarquismo como o caminho para a libertação e o bem-estar da humanidade. Maria de Lourdes denunciava a miséria operária, a qual impunha aos trabalhadores uma vida de privações. Denunciava os males da sociedade capitalista, alertando para o fato de os trabalhadores serem submetidos a situações degradantes, comparáveis à escravidão. Enquanto trabalhavam duramente por longos anos na companhia inglesa, geravam riqueza somente para os patrões e o governo. Com isso, Maria de Lourdes deixava explícito que a luta contra o capital e contra o Estado deveriam ser permanentes. A experiência libertária de Maria de Lourdes Nogueira foi além das organizações grupais e dos protestos públicos. Assinou alguns artigos na imprensa operária e anarquista, revelando determinação na luta pelos ideais, coragem na defesa dos companheiros perseguidos e deportados pelas autoridades governamentais, consciência da necessidade de transformação social e esperança na chegada da anarquia. A libertária Maria de Lourdes Nogueira foi considerada a primeira mulher brasileira a recepcionar e se manifestar sobre os ideais da Revolução Russa, assumindo uma militância dinâmica e variada e contrariando as expectativas que então se ofereciam às mulheres. Na concepção da militante, a tarefa do socialismo aparecia como coletiva e internacional, não sendo obra unicamente do povo russo, por ser sonhador ou mesmo místico. O ideal da revolução era, isto sim, um fenômeno de ordem mundial que corria mundo, infiltrando-se, agigantando-se. Em relação à esperança que se acendia com a Revolução de Outubro, Nogueira apelava para que a nossa alma, entre aspas, pois ela dizia isso, estivesse aberta para o advento da Revolução, uma vez que o desejo do povo russo e dos idealizadores da Revolução seria a confraternização real, verdadeira, possível somente com a construção de uma nova era. Acreditava na necessidade de lutar pela nova ordem social, assumindo a responsabilidade de defender sem tréguas o advento da nova era, em que havia de existir mais justiça e mais harmonia entre os homens, segundo ela declarava. Maria de Lourdes Nogueira foi, portanto, uma testemunha reveladora da experiência feminina do anarquismo no Brasil. Por meio da análise de alguns exemplos de sua atuação, verifica-se a presença ativa das mulheres nas lutas sociais e políticas que marcaram a história do país. Elas se manifestaram com arrebatamento para defender os ideais libertários, sendo firmes no combate à exploração do capital, determinadas na contestação das ideologias que procuravam justificar sua condição de subordinação. Impuseram resistência e força ante todo um sistema de valores que subordinavam o trabalho ao capital, o feminino ao masculino. Maria de Lourdes, assim como outras mulheres anarquistas, escreveram uma história de luta e resistência, e é preciso investigar para fazê-las sair da sua invisibilidade. Você acabou de ouvir a sessão Mulheres no Mundo, mais um projeto do LPPE-UERJ. Lembrando que o LPPE está junto na luta contra o Covid-19. Se puder, fique em casa e ajude quem precisa. Na nossa página tem uma lista de movimentos e instituições que você pode ajudar. Muitos estão passando necessidade e precisam de ajuda. Cabe ressaltar a importância de se ter uma saúde mental nesse momento. Com isso, a página do LPPE traz filmes, programações culturais, leituras necessárias para esse momento difícil. Qualquer coisa, estamos aqui.